E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. E se você ainda acha que o XRP não anda, talvez seja exatamente por isso que você não está prestando atenção no que está acontecendo agora. Porque enquanto o investidor comum olha para o gráfico e perde a paciência, um analista acabou de jogar uma bomba na mesa. O preço do XRP pode nunca ter sido livre, ele pode ter sido controlado desde o começo, e não estamos falando de alguns dólares a mais ou a menos, estamos falando de um cenário onde o XRP teria sido desenhado para operar em torno de 5 mil e 12 mil dólares por unidade. E no exato momento em que essa tese começa a circular, a mídia financeira de Wall Street começa a chamar o XRP de uma das maiores apostas para o ano de 2026, superando até mesmo o Bitcoin e o Ethereum. Coincidência? Ou o varejo está sendo o último a perceber que o jogo mudou? Porque quando o sistema começa a falar, não é aviso, é confirmação. Então, se você quer entender o mercado antes da narrativa ficar óbvia, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha este vídeo com alguém que ainda acha que tudo se resolve olhando apenas para o gráfico. Tudo começa com uma pergunta simples, mas incômoda. Por que a mídia financeira de Wall Street começaria a chamar o XRP de a criptomoeda mais promissora de 2026, deixando o Bitcoin e Ether de lado? Porque esse tipo de mídia não antecipa movimento, ele só fala quando alguma coisa já está suficientemente madura nos bastidores. A CNBC, ela não está falando com o varejo, ela está falando com gestores, fundos, bancos e dinheiro institucional. E quando esse público começa a ouvir o nome de um ativo repetidas vezes, é porque ele já passou da fase de testes. Nós vemos aqui na matéria que a mídia de Wall Street declara o XRP como a criptomoeda mais promissora de 2026 e não o Bitcoin ou o Ether. Nós vemos aqui abaixo que a emissora CNBC, ligada ao Wall Street, considera o XRP a criptomoeda com maior potencial de investimento em 2026, afirmando que está à frente do Bitcoin e do Ether no foco recente do mercado. Nós vemos aqui que durante um segmento após o fechamento do mercado na noite passada, Mackenzie Sigalos, correspondente de finanças de tecnologia da CNBC, destacou que o token apoiado pela Ripple teve uma alta de mais de 20% em uma semana, ultrapassou o BNB e se tornou a terceira maior criptomoeda em valor de mercado, conforme relatado anteriormente pela Cryptopolitan. Mackenzie afirmou que a valorização do XRP não foi repentina, já que o ativo vinha apresentando um desempenho superior discretamente há meses. Mesmo nos dias em que o mercado de criptomoedas esteve em queda livre, e de fato estava, ela disse que o ativo se manteve estável. Nós vemos aqui abaixo que a CNBC ela está otimista em relação ao XRP porque ele está mirando em bancos e pagamentos internacionais. Nós vemos que Mackenzie afirmou que o principal caso de uso do XRP são os pagamentos, especificamente a liquidação internacional, porque a Ripple projetou o token para ser um ativo intermediário. Nós vemos que Mackenzie afirmou que a proposta do XRP difere da história do Bitcoin como ouro digital e da história das stablecoins como dólares tokenizados. Nós vemos aqui que ela disse que o XRP está tentando se tornar a camada de câmbio que movimenta valor entre moedas. Portanto, o dinheiro está migrando para o XRP por três grandes motivos. Primeiro, a incerteza regulatória finalmente desapareceu, já que a Ripple concluiu a batalha com a SEC em 2 de agosto. Segundo, é um mercado menos concorrido do que o Bitcoin ou o Ethereum. E terceiro, os fluxos se mantiveram firmes mesmo durante a queda do quarto trimestre. Os investidores continuaram a investir em fundos focados em XRP, enquanto os fluxos para ETFs de Bitcoin caíram junto com o preço. E mais aqui abaixo nós vemos, né, que isso foi ao vivo no dia de ontem na CNBC Television, e nós vemos aqui que eles também afirmam que Solana também está entre os ativos de melhor desempenho, além
do XRP. E é exatamente aqui que entra a parte mais sensível dessa história, né? Enquanto a mídia tradicional começa a normalizar o XRP como uma aposta institucional para 2026, um analista macro resolveu puxar o fio que quase ninguém quer tocar: a possibilidade de que o preço do XRP nunca tenha sido deixado ao acaso. E se isso já está fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque esse tipo de leitura não aparece no feed de quem só consome o óbvio. Segundo essa análise, o que muitos chamaram de manipulação ao longo dos anos pode, na verdade, ter sido controle estratégico, um processo deliberado para manter o ativo dentro de uma faixa segura, enquanto algo maior era construído por trás. Nós vemos aqui nessa matéria, né, uma pergunta: o preço do XRP foi manipulado para atingir 12 mil dólares? A analista alega que existe um plano de longo prazo por trás dos processos da SEC. Nós vemos aqui abaixo: o preço do XRP frustrou muitos investidores nos últimos meses, praticamente não se alterando enquanto outras criptomoedas disparavam. Mas segundo o analista financeiro e macroeconômico Jim Wiley, essa falta de oscilação pode não ser acidental. Ao falar sobre as mudanças do sistema financeiro global, William argumentou que o papel do XRP foi definido há muito tempo e que as instituições poderosas ainda estão preparando o terreno silenciosamente antes que o público veja qualquer movimentação significativa de preço. Nós vemos aqui, isso foi decidido há 5 anos. Vemos que o William afirma que os principais agentes financeiros começaram a se coordenar há vários anos, muito antes de a maioria dos investidores do varejo prestar atenção ao XRP. Em sua visão, bancos centrais, grandes câmaras de compensação e gigantes da infraestrutura de mercado chegaram a um entendimento sobre como os ativos digitais se encaixariam nas futuras transferências de dinheiro. Ele disse na entrevista: acredito que isso aconteceu há 5 anos. Eles, as grandes instituições, se reuniram há muito tempo e disseram: queremos limitar a propriedade pública, então vamos pressionar por alguns processos frívolos na SEC, vamos concordar com um preço inicial de 5 mil dólares e eventualmente talvez 12 mil dólares, mas precisamos que isso funcione. Mais abaixo aqui ele coloca que o XRP não deve ser visto como uma ação ou um investimento de curto prazo, né? Ele descreve aqui o XRP como um elemento fundamental para movimentar grandes quantias de dinheiro pelo sistema financeiro global. Ele argumenta que a verdadeira ação não está acontecendo nas corretoras públicas, né, como a Binance. Em vez disso, as atividades ocorrem nos bastidores, enquanto as instituições preparam sistemas capazes de lidar com trilhões de dólares em transferências diárias. Nós vemos aqui abaixo que ele colocou que grandes nomes estão preparando a infraestrutura, né, incluindo aqui a BlackRock, JP Morgan, Bank of New York Mellon e Nasdaq. Vemos aqui que ele afirma que essas empresas estão focadas em tokenização, liquidação de derivativos e transferências em larga escala, áreas onde mesmo pequenos ganhos de eficiência poderiam economizar bilhões, né? Então aqui, por que o preço permaneceu estável? Para os detentores comuns do XRP, a grande questão permanece: por que o preço não se moveu se tudo isso está acontecendo? Então são perguntas que aparecem aí todos os dias nos comentários, né? A gente traz aqui vídeos do XRP trazendo todas as novidades aí diariamente, e aí surge a pergunta: por que o preço não se move? Então aqui vem a explicação para essa pergunta. Ele acredita que as instituições ainda estão se preparando e finalizando a infraestrutura. Em sua visão, assim que o sistema estiver pronto e um fator determinante surgir, a mudança poderá ocorrer rapidamente em vez de gradualmente. Ele descreveu a possível mudança como um evento repentino, possivelmente acelerado por uma crise financeira ou por um lançamento súbito de mercados tokenizados. Por enquanto, o XRP continua apresentando uma movimentação lenta nos gráficos de preço, mas se o Willy estiver certo, a verdadeira história pode estar se desenrolando longe dos investidores individuais dentro dos sistemas que movimentam o dinheiro global
todos os dias. Se o XRP ele foi desenhado para funcionar como um ativo de liquidez global, conectando sistemas financeiros, bancos, moedas digitais, estatais e transferências de alto valor, então o preço não é apenas uma consequência de mercado, ele vira uma variável de engenharia. Um ativo que precisa mover trilhões não pode depender de preço baixo. Preço baixo cria gargalo, preço baixo exige volumes absurdos e preço baixo gera instabilidade. Agora imagine um sistema financeiro real tentando usar um ativo desses em escala global, com bilhões sendo liquidados em segundos. Um preço de 2 ou 3 dólares simplesmente não fecha a conta, e é por isso que o analista afirma que níveis extremamente altos, como a casa de 12 mil dólares por unidade, não seriam exagero especulativo, mas necessidade funcional. E é aqui que entra a parte mais controversa de todas, a SEC. Segundo essa leitura macro, os longos anos de embate regulatório não teriam sido apenas obstáculos, mas parte de um processo maior de amadurecimento. Um período em que o ativo precisava ficar contido, previsível, juridicamente enquadrado antes de assumir o papel sistêmico. Não para punir o varejo, mas para evitar que o sistema quebrasse antes de estar pronto. Agora, olhando para o gráfico diário do XRP, o contexto técnico começa a dialogar com tudo isso que estamos falando. O preço atual está girando na região de 2 dólares e 25 neste momento, após uma forte perna de alta que rompeu a antiga linha de tendência de baixa. Esse movimento não foi aleatório, ele veio acompanhado de mudança clara estrutural. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos já fizeram um cruzamento positivo. A média curta está acima da média longa e ambas estão inclinadas para cima, o que indica a retomada de força compradora no curto e médio prazo. Enquanto o preço se mantiver acima dessas médias, o viés segue construtivo. Em termos de suporte, a região entre 2 dólares e 5 e 2 dólares e 11 agora se torna zona-chave. É ali que o preço precisa se segurar para manter a estrutura de alta. Abaixo disso, o próximo suporte mais relevante aparece próximo a 1 dólar e 96, que é onde o mercado reagiu anteriormente. Já nas resistências, o nível imediato está aqui em 2 dólares e 25. Acima disso, a próxima resistência forte está em 2 dólares e 52, um ponto técnico importante que coincide com topos anteriores. O RSI voltou a trabalhar acima da região dos 50 pontos, reforçando mudança de momento e passa por acomodação saudável após a alta recente. Quando a mídia financeira começa a colocar o XRP como criptomoeda mais promissora de 2026, não é porque descobriu algo ontem, é porque o mercado tradicional começa a sentir que a fase de contenção está perto do fim. Mídia tradicional não cria tese, ela valida teses que já foram aceitas internamente, e se essa leitura estiver minimamente correta, o preço atual não é referência de valor, é referência de fase, e quando a mudança acontece, ela não começa pelo preço, começa no silêncio. Então, se você chegou até aqui, já entendeu que esse vídeo não é sobre hype, é sobre leitura de cenário. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que ainda acha que o mercado financeiro se move só por gráfico, porque o jogo que todo mundo vê na tela raramente é o jogo que decide o resultado final. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.